faz a gente relembrar o passado, as histórias que têm ocorrido no nosso Evangelho do nosso Maranhão. O meu pai foi um dos pioneiros que chegou na história maranhense. Eram pouquíssimos obreiros, na época eram poucos obreiros do Maranhão. Ele foi autorizado ao ministério em 1947. Foi exatamente no ano que eu nasci, aqui no povoado por nome de São José das Canas, que era Jiquiri, onde eu nasci aqui, a congregação da Miritiba, e daí ele foi transferido, ordenado, e foi transferido para São José das Canas, que é o Joselândia. Todos sabem disso aqui. E lá ele abriu esse trabalho lá, passou 9 anos em Joselândia, em São José das Canas, pregando, e eu não vou fugir da rota de pregar, porque tem muitos pregadores aqui, pela graça de Deus. Eu vou contar uma história para vocês. Eu não vou pregar porque eu fui convidado a vir contar uma história. Eu até disse para o André, que é gente muito ruim no nosso meio, que eu não vinha falar que ia mexer com o meu emocional, aquelas vidas. Eu sabia disso. Porque uma vez eu fui convidado a levar uns missionários para o Urucu, e lá eu me abalei muito também, porque foi onde meu pai explorou um domingo pregando o evangelho lá, e a garotinha atrás dele, e isso aqui lá malina com a gente, né? Mexe no emocional da gente. Da mesma forma foi aqui no Palmeiral, quando ele foi para lá, o primeiro campo dele foi Joselândia, que era São José das Canas. E lá ele ficou, ele até dizia o seguinte, ele começou a campanha naquele tempo muito influente, ele disse, vou tirar um mês de oração para ganhar almas para ele. Tinha 2 famílias crentes, apenas em todo o interior, todo o campo tinha 2 famílias crentes. E disse, eu vou tirar um período de oração, consagração para não ganhar almas aqui. E ele tirou um mês de consagração. Quando findou o mês de consagração, uma família foi embora. Aí disse assim, tá, Deus está me provando, eu não vou esmorecer, eu vou continuar orando. Aí tirou outro mês de consagração. Quando terminou o mês, a única moça que tinha crente, o cabo carregou. Mexeu com ela e disse, vou parar de orar, tá, acaba os crentes. É desse jeito. Ele fez. Aí ele ficou, foi que ele escreveu para o ministério, escreveu, pedindo uma comissão que ele achou um povoado no campo que era mais, que se evoluía mais e tinha mais condições de ser uma sede, que era o Palmeiral. Aí ele veio no Palmeiral, ele não achou um crente, o povoado crescendo na beira do rio e tal, e ele achou uma mulher desviada lá. Aí ele pediu à frente da casa dela para dirigir um culto. E ela cedeu à frente da casa, falou com o esposo concedeu, e não deram nem uma mesa. Na Palmeiras você sabe que é muito coco ali ao redor. E ainda estava abrindo as ruas, e ele botou a Bíblia, ele fez de um topo de uma palmeira, fez a mesa. Botou a Bíblia, botaram uma lamparina na cabeça do topo, que não tinha mesa. E lá ele dirigiu o primeiro culto, e veio muita gente para ver esse trabalho. E lá ele foi revelado que seria a sede. Aí foi daí, quando surgiu o plano de escrever para o ministério, que ele achou esse povoado e viu condições de lá ser sede. Eu não me lembro se foi 55 ou foi 56. 55. Aí ele mudou a sede, nós viemos, eu me lembro já desse aí como sonho, eu tinha 9 anos de idade, eu me lembro nos jumentos conduzindo as coisas para trazer de Palmeiral. E lá ele, de sorte, com 2 anos, ele foi tirado de lá para Cururucu, já deixando mais de 100 crentes em Palmeiral. Aí de lá, ele foi para outros campos, foi para Cururucu e, consequentemente, outros locais. Então, a história do Palmeiral é essa história que gerou daí. Aí começou os crentes, ele tinha o avô de uma mulher muito simpática que falou comigo ali, Aldenir, era auxiliar, morava no Pussunga, o irmão Julião Liras Flaga, que auxiliava ele, era muito inteligente, e daí ficou.
Ele é muito ligado. Aí o papai vai para um lado, o Julião para outro. Quando o papai está em Barra do Corda, ele foi para o Capim. Me lembrei do lugar que ele morava, lá no campo de Barra do Corda. Ele passou, não sei se ele partiu para a eternidade lá. Ele era quase da idade do meu pai. Mais ou menos da mesma época. Então a história que eu tenho de Palmeiras, o que acontece? Aí ela foi sede, depois o pastor Raimundo Barros Sobrinho tirou a sede do Palmeiras e botou para Esperandinópolis. E realmente precisava ser lá, só que tinha que deixar manter a sede, porque o trabalho progride mais com sede. Aí ficou essa sede, ficou sem sede, mas sempre uma semente plantada lá. Eu tive lá no Palmeiral depois, não era mais sede. Eu tive algumas vezes por lá, andando, visitando algumas pessoas, passando. E depois agora, quando surgiu a nova sede, olha aí, ó, isso é bênção de Deus. Vocês estão aqui, uma semente plantada naquela época que tem mais de 65 anos. Foi exatamente quando eu era criança, porque eu tenho 76 anos, foi quando meu pai pregou, abriu, explorou o trabalho ali, e aí está o fruto de vocês, está o fruto, agora é vocês aqui, essa semente germinando. Glória a Deus. Isso tudo é bênção de Deus. Aleluia. Permaneçam, que agora daqui para frente, nós não vamos ter, tudo indica, nós não vamos ter mais esse tanto de anos para frente, antes da vinda de Cristo. Eu acredito muito nesse detalhe, que nós estamos andando na reta final. Porque no que nos cabe é permanecer fiel, todos nós, na presença de Deus, porque eu acredito, eu não sei se é só pensamento meu, mas eu acho que nós não vamos há 70 anos, 80 anos sem Jesus buscar a igreja, não. Que as coisas estão se apertando cada vez mais, vocês sabem disso, está se chegando, então o que nos resta é buscar a Deus, ser fiel, como diz a palavra, até a morte. Eu quero agradecer a oportunidade, a consideração e vocês terem prudência de me ouvirem nesse momento. Muito obrigado e que fiquem com Deus. Muito bem. Os irmãos ouviram aí um relato bonito, né, irmãos? Eu vou andar lá para o Palmeiral. O relato maravilhoso. Os irmãos hoje conhecem um pouquinho da história e viram aí a prova viva, certo? E eu costumo dizer lá nas ruas do Palmeiral, quando nós estamos evangelizando, pregando, que o Palmeiral é do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós costumamos dizer isso. E a porta que o Senhor abriu ali, esses anos todos, continua prosperando, o trabalho continua pela graça de Deus. Eu mesmo, irmão Eliseu, como já lhe disse, estou lá há 9 anos. Cheguei lá no Palmeiral no dia 22 de janeiro de 2015. Dei uma olhada lá e lá tinha um desafio que era a construção de um templo sede. O templo era muito antigo, né? Aqueles templos antigos ainda. E estava iniciado o templo, um pouquinho, ao lado. E quando eu cheguei lá, dei uma olhada, eu digo, Senhor, como é mesmo para me fazer aqui? O que eu vou fazer mesmo por aqui? Como é o negócio? Falei com Deus e um dia eu disse, eu preciso de 4 anos. Aí Deus me deu uma visão, eu preciso de 4 anos para eu implantar essa visão aqui. E esse negócio desses 4 anos. Aí eu disse assim, isso é o plano do homem. Isso é o plano do homem. 4 anos para implantar uma visão aqui de trabalho. Já estou com 9 anos, já estou com vergonha dos irmãos. Acho que eles já abusaram de mim lá. E pela graça de Deus, nós estamos lá. Glória a Deus. E hoje, conhecer o irmão Eliseu, que está com 76 anos, mas está
testemunhando do Evangelho. Irmãos, isso aqui é renovador. Isso aqui é renovador. Eu acredito que cada um de vocês que vão voltar lá para o Palmeiral, vão voltar com essa mensagem assim, viva na mente, de dizer assim, olha, o Evangelho pregado é transformador mesmo. E nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que pregar o Evangelho. O resultado vem depois. É verdade. Às vezes a gente sai pregando. Essa semana passada uma irmã me disse assim, a professora de escola dominical faltou e eu fui ministrar para as irmãs e nós falamos sobre a pregação, que nós não podemos parar de pregar. A irmã disse assim, pastor, o senhor prega tanto nessas ruas aí e às vezes as pessoas não se convertem e tudo. Eu disse, olha, Jesus mandou nós irmos pregar o Evangelho, nós não podemos parar de pregar o Evangelho. As pessoas aceitar Jesus, isso aí é uma coisa deles, é o Espírito Santo que vai convencer. A gente tem que semear. Olha, o pastor Gabriel passou por lá pregando o Evangelho e até hoje ainda tem, a semente ainda está nascendo ainda. Até hoje a semente que foi lançada lá está produzindo. Até hoje. Então não somos nós que determinamos, não somos nós nós vamos 100 pessoas vão aceitar Jesus. Agora nós precisamos nos esforçar, como pregou o irmão André ontem, para nós conduzirmos a Cristo, sermos um canal para conduzir a Cristo. No mínimo alguém que está perto de nós. Não, esse mês é uma pessoa, ou esse ano uma pessoa. Nós temos que nos esforçar para isso, E o Senhor, Ele vai se encarregar de fazer a obra que vocês não podem fazer. Ele faz. Eu gostaria de convidar os irmãos para nós fecharmos esse momento aqui, agradecendo a Deus. O irmão André quer dizer alguma coisa ainda, né? E nós não podemos perder essa oportunidade de tirar uma foto com o irmão Eliseu, certo? E nós vamos tirar essa foto, em nome do Senhor Jesus, para nós voltar lá e fazer todo final de retiro. A gente faz aquele, como é que dá o nome lá? Aquele negócio lá. Aquele mural? Mural lá. E esse irmão Leonardo, ó, esse aqui é o nosso cinegrafista, design gráfico. Ele vai se responsabilizar por fazer esse negócio bem bonito, em nome de Jesus. A inauguração do nosso templo vai ser esse ano. Vai ser esse ano, em novembro. Em novembro. E nós queremos convidar o irmão Eliseu para estar conosco. Se o senhor achar por bem, se for a vontade de Deus, nós estamos convidando o senhor diante de parte da igreja aqui, convidando o senhor. Tá bom? Então, vamos lá, irmão. Olha só, quando marcar a data, nos avisar, quem sabe, levar o pastor Raimundo. Olha aí, Vai dar certo. Glória a Deus. É o pastor do lado da pedra. É o pastor presidente daqui. O Eliseu não se manda, eu digo para ele. Então, se a igreja convidou, ele só vai dizer sim, sim. Vamos esperar em Deus. Ele não se manda, ele é servo. Né? Queridos, eu e Eliseu, nós temos uma amizade muito grande e eu brinco muito com ele. Né? Graças a Deus que quando eu comecei a pesquisar, foi uma das pessoas que me indicaram, falou assim, olha, sabe de história, pois o pai dele pertence aos 25 primeiros pastores ordenados no estado do Maranhão. Quando o pai dele começou o ministério, nós tínhamos apenas 20 pastores em todo o estado. Quando eu falo Maranhão, incluía o Piauí. Entendeu? Então, como eu disse há 2 anos atrás para o netos de vinho do Bueno Asa lá em São Luís, eu pedi que a igreja ficasse de pé. Eu queria pedir que vocês ficassem de pé também. Porque lá eu disse uma palavra para os meninos em nome da igreja. Nós somos os frutos da pregação de Bueno Asa em São Luís. Vocês são frutos da pregação de Gabriel em Palmeiral. Ele se dispôs a ir para lá. Não era fácil. Tinha filhos, tinha família. E não tinha renda. Não tinha renda. Para manter-se. Ele tinha que trabalhar na roça, pescar,
para sustentar os filhos e ainda iluminar o local de pregação. Hoje vocês encontram já um templo construído, não inaugurado, com ventilador, com cadeiras boas, e naquela época tinha que levar os bancos, tinha que sofrer. E o pastor Gabriel não olhou por isso e levou o evangelho para o Palmeiral. Ele saiu de lá, não sei se voltou por lá. Creio que deve ter passado na época, porque eram as rotas que eles faziam muito. Mas permaneceu lá de lá quando saiu, só voltava a passear mesmo, para visitar uma isso. filha lá. A senhora teve uma irmã que morou lá? Ele já ficou morando lá. Aí depois que ele veio de São Roberto, lá ela partiu para a eternidade, era no São Roberto. Quando o papai veio transferido, ela ficou casada morando lá. Minha irmã mais velha. Sabe disso não, vamos botar no meu material. Certo? Tá quieta, rapaz. Então, eu queria pedir que o chefe Eliseu ficasse de pé e que nós orássemos pela vida dele, pela família dele, que nós não precisamos mais orar pelo pai dele. E nem pelo meu esposo. Nem pela irmã Neucina, porque já está na glória, se livrou dele. Digo assim, brincando. Está com o Senhor, está bem demais. Né? Mas nós vamos orar em agradecimento a esta família que teve a ousadia de chegar naquele local. Ele disse, não havia crentes. E hoje vocês são crentes, lavados, comprados, redimidos no sangue do Cordeiro. E só são crentes porque alguém plantou uma semente. Alguém por lá passou e plantou uma semente. Ele viu 100. Mas depois já quantos crentes se converteram no Palmeiral? Muitos pastores. Muitos pastores saíram de lá. Brasília, nós temos vários pastores em Brasília. Entendeu? Que saíram de lá. Então o que é a gratidão a Deus? Nós não vamos orar por quem já passou, porque está com o Senhor. Mas vamos agradecer esta família. Porque ela ouviu a voz de Deus, pregou o Evangelho, e hoje nós podemos dizer, somos um dos tais. Um dos tais que são frutos desta grande obra que o pastor Gabriel, a sua esposa e os seus filhos, o Eliseu, para poder se alimentar, tinha que pescar. Ou tinha que ir para a roça com o pai. Aí, exatamente. Quando eu ia pescar para manter, o papai já estava em outros campos. É porque os teus irmãos que eram maiores iam. Maiorzinho, exatamente. O Eliseu, aí o Palmeiral, ele aproveitou para ficar dentro de casa. Mas é isso, a família do pastor tinha que trabalhar. Tinha que ajudar o pai. Ele diz aqui muito bem, não lá, mas depois eu lembro dos bolos em Cururupu que vocês vendiam. Vendia. Eu Né? estava ajudando a manter. A igreja. Quando o papai foi para Penalva, lá em Penalva, eu pescava todos os dias, ia para a feira vender o peixe de manhã, quando eu cheguei, o rapaz, e pegava o dia e dava para ele manter, que não tinha renda da igreja. E hoje, Eu trabalhava, assim, o que eu ganhava, aí, papai, ele não faz sem nada, e eu que era solteiro dentro de casa, eu não precisava de dinheiro, assim. Quando ele chegou no Andirobal, que foi uma das maiores igrejas do Maranhão naquela época, ele me chamou e disse, vai trabalhar para você, que você precisa se casar, cuidar de sua vida. A igreja agora dá para me manter muito bem. o Andirobal dos Crentes hoje é Pio XII. Antigamente era um povoado chamado Andirobal dos Crentes. E Pio XII, hoje, era a Satubinha. Satubinha, o nome daquele povoado da cidade era Pio XII. Só que o povoado Andirobal dos Crentes, como ficou na BR, ficou maior. Então mudaram a sede do Pio XII velho, que é Satubinha, para Andirobal dos Crentes. Tanto que o pastor Estevão tem uma carta assim, por que nós deixamos isso acontecer? Porque em vez de ser Andirobal dos Crentes, virou Pio XII. E depois a Satubinha voltou a ser cidade, agora com o nome de Satubinha. Né? Então, é um dos campos que o pai dele passou. E o pai dele foi o pastor que batizou nas águas. Quem me batizou? Não, teu pai, quem foi a ovelha do teu pai? Que depois, hoje, o teu pai levou para a Povoação de Pedras. Pastor Amarante. O Amarante, que é pastor, Pedreiro. que apresentou o Não, Oziel, foram vários pastores, Raposo, mas Raifran. primeiro. Um dos primeiros que o pastor Gabriel investiu e levou para dirigir uma congregação.
é o pastor Amarante. E hoje a convenção, como eu disse ontem, quem manda é os filhos do Amarante. E quem olhou e viu alguma coisa no Amarante foi o pai dele. Entendeu? Então é como Deus faz. Né? Como que Deus faz? Então assim, nós devemos ser gratos ao legado dos nossos pioneiros. Porque eles plantaram uma igreja. E nós hoje estamos apenas dando continuidade ao projeto. Então eu queria pedir que o pastor e a igreja orasse pelo irmão Eliseu, pela família Fernandes de Oliveira, né, que Deus possa abençoar os filhos ainda que estão vivos, os netos, bisnetos do pastor Gabriel, para que essa família possa continuar na casa do Senhor. Porque por causa deles, nós estamos na presença do Senhor. Estenda suas mãos para cá, meus irmãos. Querido Deus, nosso Pai Celestial, Tu és bendito para sempre, Senhor. Tu és Deus de eternidade a eternidade. Aleluia, Deus. Em todas as gerações, o Senhor tem mostrado o seu poder. Aqui estamos, Senhor, para Te agradecer, Pai, pela família, Senhor, do pastor Gabriel. Aleluia. Este representante que aqui está, Senhor, conosco, meu eterno Pai. Deus, eu Te louvo, Senhor, pela vida dele, Senhor. Pai, continua com as Tuas mãos estendidas, Senhor, para abençoar, Senhor, este homem, Pai, e toda a sua casa, toda a sua parentela. Pai, eu Te peço em favor, Senhor, de toda a família, Senhor, do pastor Gabriel, que já está contigo. Abençoa grandemente, Senhor. Meu Deus, que eles possam colher muitos frutos ainda, Senhor, e que eles possam receber da Tua parte a Tua bênção constante. Muito obrigado, Senhor, por este momento que o Senhor preparou para nós. Te louvamos, Senhor, pela vida, Pai, do irmão André, que foi este canal, Senhor, que articulou este encontro maravilhoso. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Pai, continua com as Tuas mãos estendidas sobre a vida deste homem. Concede a ele saúde, concede a ele força, para ele continuar testemunhando de Ti. Te rogamos no nome de Jesus. Amém.